as pessoas acham que, pessoal, feriadão, né? Mas glória a Deus. Vamos aqui, vamos lá. Vamos olhar no 28. Vamos colocar aí no 28. Gente, não tinha visto. Nossa. Glória. Amém. Vamos lá, bota na tela. Vamos lá. Rapidinho. Irmãos, nós estamos lendo aqui sobre quando o apóstolo Paulo foi preso e foi deportado para Roma, né? Vamos lá. E havendo escapado, não souberam que a ilha se chamava Malta. Porque depois do quê? Do naufrágio, a semana passada. Do Paulo. E os bárbaros usaram conosco no povo do naufrágio, porque acendendo a grande fogueira, nos recolheram a todos por conta da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo que a víbora procurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapou do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a enxai e algo, ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, vendo que ele muito pouco do sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era o quê? Um Deus. É normal, né? É um Deus, o cara é normal. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha por nome Público, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo, de febre e disenteria por parte de Público. E Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o... Feito pois isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha de enfermidade se sararam, as quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram as coisas necessárias. E 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, ao qual tinha por insígnia Castor de Polos. E também Castor de Polos. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. De onde indo, costeando, viemos a Régio e soprando uns dias depois, no vento sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que por esses 7 dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. E de lá ouvimos irmãos novos, e de lá ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro na praça de Teatro e as 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda. Mas a Paulo se permitiu orar por conta própria, com o soldado que o guardava. E aconteceu o quê? 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e, junto eles, lhes disse: homens e irmãos, não havendo perdido nada do povo, ou os filhos, a terra, ficou tudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, aos quais, havendo me examinado, queriam soltar-me por não haver de mim em alguns mortos. Mas como os judeus foi-me forçado a apelar para César, não tendo muito o que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cidade. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum irmão
que nos anunciasse ou dissesse de mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quando a esta seita, notório nos é que em todas as partes se falam contra ela. Eu vou falar para outros crentes, tá vendo? Será bravo, tá? E havendo-lhe eles assinalado o dia, foram ter com ele a pousada, as quais declaravam com bom testemunho no meio de Deus. Eu procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Irmãos, observe uma coisa ali. Eles pregavam de Jesus usando o quê? Não entendi. Eles usavam, sim, é palavra, mas que parte da palavra? O Antigo Testamento. Porque é lá, quanto mais fala sobre Jesus, é no Antigo Testamento. E havendo-lhes, assinalado nós já pouco, né? E alguns criam, que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discórdios, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai este povo e diz, se ouvireis, de maneira nenhuma entendereis. Devendo vereis, olha, isso é muito importante, tá? Se isso aí, tá? Você vai ver aí, de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração desse povo está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entenda o que se converte e eu escure. Seja por notório que a salvação de Deus é enviada a quem? E eles ouvirão. Ou seja, isso que nós acabamos de ler está lá no livro de Isaías. É uma profecia dizendo que Deus fecharia o coração de Israel para que os gentios pudessem ver. Então Paulo está dizendo, eu entendo o que está acontecendo. Está certo que vocês não têm isso mesmo, está na palavra. Está certo? Vamos próximo. E havendo dito isso, a palavra partindo com os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, e é lugar, recebendo todos quantos ouviram, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as suas competências, sem impedimento algum. Irmãos, nós começamos aqui, vou fazer um texto muito bom. Vamos começar. Oi? Está escrito aonde essa Bíblia? A Bíblia não fala. Quando Paulo morreu? Quem diz que Paulo morreu decapitado, poeira de cabeça para baixo? É a tradição católica. Mas não é a Bíblia que fala isso. Paulo, historiadores acreditam que Paulo morreu amando o imperador, que foi o cara que mais matou cristão. Quem foi? Foi o imperador que teve que matar cristão. Quem? Foi Nero. Paulo morreu de Nero. Então, se ele foi decapitado, eu não posso afirmar isso. Tá certo? Pela cristologia, você aprendeu a estudar. Eles morreram. Você tem mostra todo mundo. Um morreu esfolado, um arrancaram a pele, o outro foi queimado. Mas eu não vou afirmar uma coisa que bíblica não está escrita na palavra. Tá certo? Ah, mas eu acredito. Ninguém acredita de mim. A Bíblia não me mostra. Se a Bíblia não fala, um pregador não deve afirmar. Aprendam isso de vocês. Se a Bíblia não afirma, aí você diz, eu acho, acredito, eu penso, entendeu? Analisando eu, cheguei à conclusão, mas a coisa é tua, não é da palavra.
palavra, certo? Que não se pode provar 100% de certeza da palavra, você não pode afirmar como algo verdadeiro. Tá certo? Porque isso significa o quê? Heresias. Por que existe a igreja batista? Você sabe por quê? Por que da igreja batista? Você sabe de onde a igreja batista saiu? Saiu da presbiteriana. E por que a igreja batista da presbiteriana existe hoje? Porque os presbiterianos, acho que eu não fico perdendo muito tempo, né? Eles batizam bebês. Tá certo? E algumas pessoas, concordaram e fundaram a batismo. Então, o que acontece? Como é que eles fundamentam isso? Eles afirmam que o batismo ficou no lugar da circuncisão. Aí faz um malabarismo lá da Bíblia hoje isso. Tem como provar? Você acha que tem como provar na Bíblia? Não tem. Então, a gente cria uma doutrina, um achismo, que você acha que está errado. Eu não posso criar uma doutrina porque eu acho uma coisa. Entendeu, irmão? E nem tudo que você acha você deve falar. Você pode ter um problema, não tem. Então, aprenda isso. Não se esqueça da Bíblia. A história conta. A história da igreja, para mim, é livro de Atos dos Apóstolos. Que é pensar na igreja. O que te prende lá na história da igreja, fora da palavra, para mim, pode ser fatos históricos até verdadeiros, mas eu não tenho certeza. Entendeu? Porque pela faculdade, o professor fala que história cada um pode ter. Entendeu? História cada um pode ser. Então eu não creio muito no que eu ouço por aí. Então pode ser verdade? Pode, mas eu não vou afirmar. A questão é a afirmação de algo que não está 100% escrito na Bíblia. Não está claro. Não foi revelado na palavra. Nós vivemos do quê? Do que a gente acha? Não. Nós vivemos o que está na palavra. Tá certo? Então vamos lá. Aqui a gente vai observar a narrativa histórica da exposição da igreja primitiva. Lucas demonstra, por que Lucas demonstra, sabe? Foi ele que escreveu o livro de Atos, Lucas, tá certo? Demonstra como o evangelho chega ao centro do Império Romano. A providência de Deus guia cada evento. Lembra que nós estamos aqui? Que Deus falou que o evangelho ia chegar em Roma? Lembra do profeta que falou para Paulo? Outra coisa, aí a gente vê na Bíblia. O profeta não acabou. O profeta acabou lá no Antigo Testamento. O último foi João Batista. Você vê Ágabo. Aqui naquela Ágabo era profeta. Nós vemos aquela mulher velhinha que era profetisa. Esqueci o nome dela agora. Nós vemos as 4 filhas de Filipe, que eram 4 profetisas. Então, se tinha profeta aí, então não acabou no Antigo Testamento. Você concorda comigo? Não é isso, então? Então, Deus guiou cada evento, porque ele havia profetizado. É a mesma coisa que a gente deu no grego do Messias. Nós agora é porque o próprio Deus fechou o coração dele. Certo? Próximo. Contexto histórico. Período aproximado, 60 a 62 depois de Cristo. Provavelmente, o apóstolo Paulo não foi contemporâneo de Jesus, provavelmente. Vamos lá. Local, inicial, ilha de Malta. É uma ilha que fica ali, no mar Mediterrâneo, lá no fundo do mar Mediterrâneo. Tá certo? Roma era o centro político do mundo mediterrâneo. Irmão, você não tem ideia que era o mundo mediterrâneo, em volta do mar Mediterrâneo. Ali havia um grande comércio. Um grande comércio. E Roma, ela dominava tudo aquilo ali. Tá certo? Roma foi um dos maiores impérios que existiu no mundo. O cristianismo era visto como uma seita judaica. Por que era judaica? Por quê? Porque Jesus era judeu. Jesus era judeu. Certo? Ele era judeu o quê? Praticante ou não praticante? Praticante, tá vendo?
Nós somos a única religião que não seguiu a religião do nosso mestre, nosso líder. Você vai falar, sabe isso? Então vamos lá. Deus era curar o sábado, matar tanto que eliminou da perseguição que a morte veio como o homem com a voz do sábado. Foi muito perfeito. Estava mirado, foi justamente de novo. Porque os judeus, respondendo, em particular os fariseus, o que eles faziam? Eles pegavam a lei e deturpavam a lei. E pegavam uma coisa que era leve e fazia ficar pesado. Entendeu? Ele pegava uma coisa que era leve e ele ficava pesado. Por quê? A elite dos judaicos naquela época eram os saduceus. Quem eram os saduceus? Os líderes da sinagoga. Tanto os saduceus como os fariseus, eles eram tudo vendidos para Roma, se venderam para Roma. Roma não mudava a religião do povo que dominava. Ele dominava os líderes religiosos, entendeu? Então, como é que os fariseus mantinham o povo na coleira? Através de doutrinas pesadas. Era errado esse fariseu? Não era. Não era errado esse fariseu. Tanto Jesus falou assim, ó, faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. Errado era a hipocrisia desses aí. Porque eles sabiam que não era errado praticar o bem no sábado. No Shabat, o Shabat é uma bênção para o homem. Então, você acha que quando Israel estava em guerra, o soldado guardava o Shabat? Guardava o sábado? Será que alguém estava doente? Alguém não ia curar no Shabat? Entendeu, Nelson? Era hipocrisia. Porque não é errado praticar o bem no sábado. Pelo contrário, eles guardavam o Shabat. Não era errado praticar o bem no sábado. Só que eles estavam pegando peso e colocando na pessoa. Então, quando Jesus quebrando essa imposição que eles estavam fazendo lá, que a Bíblia fala que eles iam para a praça, não lavavam o rosto, estavam jejuando, sofrendo, orando, era tudo falsidade. Então, é a mesma coisa, irmãos. Se eu impor uma doutrina pesada aqui na igreja, mas eu não praticar a doutrina pesada. Entendeu? É o que eles estavam fazendo. Tá certo? Então, nesse momento ali de Israel, com os saduceus, com os fariseus, os essênios eles se excluíram. Foram lá para o... Era outra seita judaica, foram lá para o deserto. Mas eles se venderam para Roma. Então, irmãos, existe igreja farisaica hoje? Você acha que existe? Existe. São igrejas que vai além do que está o quê? Escrito. Tem igreja que a mulher não rasga o sovaco, mano. Um dia falaram para minha ex-cunhada, uma irmãzinha dessa, falou assim para mim: irmã, você está de vermelho? Vermelho é pombagira, irmã, que ela está com um vestido vermelho. Vermelho é pombagira. Aí a minha esposa falou assim: ué, mas qual é a cor do sangue de Jesus? Entendeu? E além do que está escrito, irmão, isso é loucura. Foi bom você tocar esse assunto para poder entender melhor isso. Se o animal você quer curar com o estado, você não pode curar. Pois é. É igual hoje em dia. Hoje a gente ama mais cachorro do que gente, né? Eu vejo pessoas com mais pena de um filhote de cachorro do que de um. Você quer ver uma coisa? Se você pegar um tartaruga e quebrar, tu vai preso, cara. O que tem dentro ali? Tem feto, tartaruga. Mas eles querem liberar o aborto, matar feto humano não pode, mas tartaruga não pode. Gente, o diabo está brincando aí nesse mundo aí, né? Porque você às vezes se sente muito santo por uma coisa que você deixou, mas é as outras coisas. Então é complicado isso. Você está lá sozinha lá, né? É verdade, isso é realidade. E muitas vezes tem gente que quer ser mais santa do que Deus, irmão. Vou falar para vocês aqui. Tem coisa que eu pregar aqui, se eu escandalizar, vou embora. Porque inventaram uma doutrina. Inventaram uma doutrina
impuseram como verdade. E aquele general romano lá aquele cara da mídia nazista, que ele diz que uma mentira falada várias vezes era verdade. E é verdade mesmo. Falaram tanto que possa ser errado, mas a Bíblia não diz que é. Se eu falar que não é, eu acabo escandalizando meio mundo e vai todo embora. As pessoas querem criar um grau de santidade maior do que Deus. Entendeu, irmão? Graças a Deus, eu não sou expert em Bíblia, melhor pastor do mundo, mas a palavra me libera. Quando eu leio isso aqui, irmãos, olha, eu deixo o conhecimento do homem, o conhecimento de igreja, dogma da igreja, da doutrina romana, eu quero estar fora disso, então você da Bíblia, palavra. Se a Bíblia diz, eu creio, se a Bíblia não diz, eu não quero para a minha vida. É simples assim, eu vivo por isso aqui, pela palavra. Você é radical, sou. Ué, você quer ser maleável? Vai para o inferno, irmão, não é possível. Se não fosse para ser radical na palavra, não tinha palavra para eu ser radical nela. Tá certo? O que está errado, irmão? Não adianta, se eu falar que está certo, vai continuar o quê? Errado. Mas eu não acredito nisso. Vou deixar de acontecer, eu desistir porque eu acredito. Por exemplo, eu não acredito que o Fernando existe. Ele vai deixar de existir porque eu não acredito nele? Então, irmãos, ser radical na palavra não é pecado, é certo. Paulo foi radical na palavra, foi até a morte ali, Paulo. Vamos lá. O naufrágio mal. Paulo, escuta o mesmo dia, tá, irmão? Fez quando até parece os erros, a quebrada fez para corrigir, mas eu nunca dou o tempo. Paulo sobrevive ao naufrágio. Os habitantes debocham de hospitalidade. A serpente não causa. Teologicamente, revela a proteção providencial de Deus. Quando você está na missão, Deus vai te proteger. Você está na missão, Deus vai te matar. Certo? Quem eram os bárbaros? Vamos lá. Quem eram os bárbaros? Ele era romano. Não só quem não era romano. Esse conceito de bárbaro não vem de Roma. Roma abraçou o conceito de bárbaro. Bárbaro vem de barbar. Sabe o que é isso? Barbar. Vamos ler. Posso fazer? Não botei não? Eu não tirei? Tirei, gente. Ou estou botando os dados errados, mas tudo bem. Porque para esse conceito é grego. Por que barbar? Porque eles entendiam, como os irmãos, as pessoas falavam, pareceu que eles falavam assim, criancinha. Eles entendiam isso, bárbaro veio disso aí. Esse conceito de bárbaro, os romanos abraçaram também. Então, abrangendo mais o nosso conhecimento, bárbaro não era só quem não era romano, também quem não era grego. Quem não era grego, romano era o quê? Bárbaro. Até porque as grandes civilizações naquela época era grego-romana, né? Você sabe disso. Tanto é que tem gente que se ferra por causa deles, que está inventando toda a matemática, vou te falar. É difícil, né, cara? Então, bravo. Vamos lá, próximo. Milagre e testemunho. Episódio da serpente lembra o quê? Quem está escrito lá? E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão o quê? Demônios. Pegarão mais. Está vendo? Então esse conceito lembra o conceito que foi ensinado pelo próprio Jesus. Já viu o estação da igreja da serpente? Já viu isso? Os pastores da serpente lá? Nunca viu isso não, gente? Pelo amor de Deus. Já viu, Deus? Dizer, não. Os pastores pregam segurando o para ali. Nunca viu isso? Já morreu um monte. Você nunca viu não, né? Pesquisa. Gente, já morreu um monte de pastor mordido de serpente. Por que aquilo ali não é algo provocado? Quando provocou, ele falou, vou pegar aqui para ver. Não. Então, irmãos, olha, o evangelho é inteligente, tá? Olha a cabeça. Não tentaram ser teu Deus. Olha, lá na Coreia do Sul, teve uma enchente lá, os irmãos leram aquela passagem de Pedro, que é do mar. Não, vou morar e vou mandar. Morreram os 3 afogados. Eu prego,
estava no pregando sobre isso. Irmão, se você sair de casa lá na Ponte Niterói por lá, Deus não vai mudar a lei da natureza. Não vai mudar a lei da gravidade para você quis pular da ponte. Alguém que já andou na ponte? Niterói? A mureta fica aqui assim, dessa altura, mureta. O ônibus passa do alto, o ônibus do ladinho. A coisa é alta, você não vê a mureta, você só vê o mar lá embaixo. Cara, é limpa, né? Mas eu dou medo. Cultura lá embaixo, na Rua Central, é uma volta que tem de ponte. Se olhar lá para baixo, o navio é desse tamanho, cara. Já aconteceu um milagre ali, já tinha um milagre ali, o garoto ser jogado, o carro quebrado, né? Parado, aí o carro bateu no garoto, ficou dentro da água. Ele não morreu, ele não sabia nadar, uma correnteza levou ele lá para o marinho. Um milagre. Gente, vamos ser sinceros, eu conheci Tadinha. Ela era muito boa, mas ela era muito doente. Ela tinha escudo, ninguém bebia água, pelo marido. Gente não faz jejum com ninguém, não faz jejum para ganhar bênção. O jejum é quebrar a carne, por causa desses espíritos. Não esses conceitos de aprender, nós vivemos de verdade, nós temos que falar. O jejum para fortalecer os espíritos. Aconteceu que o cara ficou bom, ele morreu. Ela não bebia água, ela morreu. Fez que ela morresse? Não. Isso aí, gente, é muita letra que está escrito. Aqui para baixo não pode a letra. Está o quê? Escrito. Então vamos voltar ali. Então lembra, né? O poder de Deus autentica o ministério apostólico. Ou seja, aquilo ratificou quem era Paulo. Então não é? Vocês que alguém ouviu o que o Apolo ia falar se acontecesse isso? Vamos ser sinceros. Vocês acham que alguém ouviu ele ali? Não. Os sinais não são os seus, mas o quê? Está vendo? Então, irmãos, para pensar. Paulo chegou lá prisioneiro. Ele não era nada. Aí acontece isso. Já até que ele era Deus. Então tem que ter o quê? Sinais. Como que acontece sinais na Bíblia? Pela fé. Se não está acontecendo, não está tendo o quê? Eu tenho falado aqui, nós temos que voltar um caminho antigo, né? Eu estou já há muito tempo para voltar um sobre o óleo. A Bíblia me veio, não, tem que voltar mesmo, né? Incentivou. Eu orei o Senhor, é isso mesmo. A Bíblia fala lá no Tiago. Alguém enfermo na congregação, unge com óleo. Então nós fizemos aqui, quarta-feira, a unção com óleo. O que aconteceu? O irmão mandou mensagem, pastor, meu pai está com 24 anos de minha carreira. Muito mal. Muito mal. E ele foi, nós oramos, vocês oraram, filho, caramba. Ele chegou no médico agora, está com 4%, que é normal. E o médico disse, eu não sei o que aconteceu. Vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? Sabe. Glória a Deus. Eu deveria até deixar dar o testemunho, né? Eu estou falando aqui, mas porque está nos cultos, fica derpeado. Tem que ter o quê? Sinal. Às vezes você não conta na tua vida, conta na vida de alguém. Tá certo? Então, os sinais não é o centro. Não é. Se não tiver cura aqui, por exemplo, não esteja aqui. Tá certo? Mas ratifica a pregação do Evangelho. Lembra do tempo da porta do Moro, aquele trabalho planejado? Poxa, ele foi claro, mesmo de teatro, estava lá 40 anos na porta do templo, aí dentro do jogo do templo, casa tem ouro. Quando aqueles pessoas viram aquele homem andando, eles souberam o que aconteceu, não sabiam. Aí chegou Pedro e João e fizeram o quê? Pregaram o Evangelho. Tá certo? Vamos lá. Tem que ter sinais. Vamos orar para isso. Próximo. Atos 7 ao 10. Ministério mal. Paulo puro, pai de Públio. A Bíblia fala que Deus já curou. Fala foi Paulo. Mas quem curou foi quem? Deus através de Paulo. Irmãos, Cristo em nós
a esperança da glória. É sempre Cristo em nós. Foi Cristo em Paulo. Deus, vamos lá. Outros enfermos também são curados. A obra missionária se manifesta através da compaixão e do poder. Se você tiver no ministério, em um ministério, e se você vê que aquele líder, ele não tem compaixão com alguém, mas tem com você, você tem que sair de fora. Porque aí, ele está errado diante de Deus, porque esse tipo de pessoa é pecado. Tá certo? Se você está com ele, o cara é frio, ele não se importa com ninguém, por que você vai ficar na liderança dessa? Me explica isso. Tem lógica isso? Não tem. Então, vamos lá. Compaixão e poder. Viagem para Roma. Após 3 meses em Malta, Paulo segue para Siracusa, Régio e Pozdolória. Já viu que eu tenho que falar a letra L e a letra T? Já perceberam, não? Então já eu tenho um esforço muito para falar 3. Eu falo 3. 3, claro, uma vez. Aí eu tenho. 12. 12. Então, mas aí o que acontece? Mas aí tem coisa que eu não carioquejo, né? Eu não sou igual Cebolinha, não. Eu tinha uma irmãzinha lá, a Deus, cara, igual Cebolinha, fala Télula. Carro. Mas aí eu conheci uma funcionária do carro, ela fala, bota a ponta da língua, fala Terez, vai falar Terez 3. Aí eu consegui, eu não consigo falar. Então, minha irmãzinha, ele fala errado. Vamos lá. Aí finalmente acontece o quê? O cumprimento da profecia. Paulo chega lá. Irmão, no versículo anterior nós vimos o seguinte: se Paulo não tivesse apelado ao imperador romano, ele não teria ido para Roma, ele teria sido solto. Mas ele tinha que ir para Roma, tinha que cumprir a palavra, não tinha jeito. Então a promessa de Deus em Atos 23:11, se tinha tudo para não dar certo, mas deu certo. Dá certo? Se eu acho até que esse naufrágio, claro que Deus permitiu, foi para dar para tudo gastar no seu próprio tempo. Todo o tempo que ele está. Certo? Significado teológico da viagem. A jornada de Paulo simboliza a expansão universal do Evangelho. Jerusalém, Judéia, Samaria e... Então vamos lá. Jerusalém fica onde? Israel. A Judéia toda a terra de Israel. Samaria era um lugar da terra de Israel, mas era um lugar de gentios. Samaritanos. Tá certo? Então, o que Jesus falou? Jesus falou: Jerusalém, Judéia, Samaria, até o fim da terra. Roma, para Israel, é desculpa. Entendeu? Porque Roma, ela era da terra. Quando o Evangelho chega em Roma, não foi por acaso. Entenda uma coisa. Vocês já falaram em Alexandre Grande, não já? Alexandre Grande? Alexandre Grande, ele dominou grande parte, mas foi longe, chegou até da gente. Ele dominou Israel. Alexandria, uma cidade que fica no norte da África, é em homenagem a Alexandre. Alexandre ter dominado Israel foi plano de Deus, sabe por quê? Por quê? Olha. Sim, mas o mais importante, sabe o que foi a língua. A língua grega. O Evangelho foi descobrir. Não tem como falar do inferno. Fala Hades, que é o Deus grego. Fala que o lago de fogo e enxofre.
noite, o chamamento do inferno é frio e gelado. Entendeu? Então, foi para que pessoas entendessem. Agora você falou do helenismo, eu tinha colocado outros. O que é o outro slide? É o terceiro slide. O que é o helenismo, sabe? Os judeus helenistas, vou falar dos judeus helenistas. O que eram os judeus helenistas? Nós falamos isso aqui. Falamos isso aqui lá na época do Estevão. Você lembra disso, não? Judeu helenista era um judeu de origem grega. Tá certo? Falava grego, de origem grega. Veio da cultura grega. Esse era o judeu helenista. Tá certo? Então, depois, eu até falar melhor sobre isso. Depois dessas coisas que citar isso, é bom. Vamos lá. Roma representa o coração do quê? Do mundo gentílico. Porque todo mundo era romano. Até Israel era romano, certo? Aí? Tá certo? Então, ali, Paulo indo para Roma, está se cumprindo. Todo mundo, Samaria, né? Judéia, até o fim da terra. Então, esse é o significado teológico da viagem do apóstolo Paulo. Atos 28, 17, 22. Paulo, os judeus em Roma. Como convoca os líderes judeus. Ele reafirma sua fidelidade às Escrituras. Por quê? Paulo chegava sempre, primeiro lugar que ele pregava, nós já aprendemos aqui, era onde? Na sinagoga. Por quê? Porque primeiro os judeus, depois não gregos. Isso aqui fala. Então, Paulo fez certinho. Pegou primeiro para quem? Aos judeus. Quando Paulo chega para esses judeus aí, ele afirma o seguinte: o que eu estou ensinando aqui, não estou inventando não, cara. Está aqui, ó, Moisés escreveu. Está aqui, ó. Moisés escreveu sobre ele. Moisés disse que teria profetas semelhantes a ele. Está aqui, ó, na lei. Aí ele cita Isaías. Aí ele entende depois por que os judeus não estavam aceitando o Senhor. Por causa da profecia. Então, mostra o Evangelho o cumprimento da esperança de quem? Por quê? O Mashiach foi permitido para quê? Para que povo? O povo judeu. Irmãos, se o povo judeu não tivesse fechado o coração, a gente estava aqui não. A gente entrega a Satanás ali. Entendeu? Depois, pegaram os judeus e queriam obrigar eles a virar embora. Eles não aceitavam, botavam eles na fogueira, matavam. Muitos tiveram que mudar de nome para fugir da Inquisição. Eles queriam que chamavam os judeus de cristãos novos. Então, irmãos, quando descobriu a América, olha que coisa interessante, quando se descobre a América, foi um momento de maior perseguição da dificuldade e sacrifício. A gente descobre a América. Onde que os judeus foram? Para a América. Veio para cá. O Nordeste é assim de descendente de judeu, o Nordeste. É assim de descendente de judeu. Aí, os tribunais que eu fiz foi muito bancado pela coroa espanhola. Os igrejas católicas foi quem fez, mas quem ficava era os católicos. Veio para o Brasil. Aí, sabe o que aconteceu de interessante nisso? Eles tiveram que perseguir os judeus aqui, muitos fugiram dos Estados Unidos. Tem muitos judeus fugiram de Recife, mais para as cidades, ajudaram a fundar Nova York. E por acaso a cidade mais rica do mundo. Isso é coisa interessante, né? Foi interessante. Então, vamos lá. Próximo. Então, o Evangelho expressa para Israel. Exposição do Evangelho. Paulo explica desde a lei de Moisés até hoje. Tem que aprender a Bíblia, irmão. Paulo explicou desde. Nós temos que saber o que ele está falando. Quer ver uma coisa? Eu vou para vocês, nós inventamos doutrina na igreja. E se a gente falar a verdade hoje, a gente vai estar sem ideia. Vocês expulsos. Eu para vocês. Vou dificuldade. É que tudo ele vai saber que está errado, mas não sabemos explicar. Você sabe o que quebra uma pessoa? O religioso? Nós não somos religiosos aqui, não, tá? Não. Somos servos de Deus. Sabe o que quebra o religioso? É quando você pega a Bíblia e mostra. Acabou.
Você conflita. Explica isso aí. Tem doido. Eu falei para vocês que lá minha vizinha lá, a minha vizinha tradicional, não acreditava no batismo do Espírito Santo. Foi, meu irmão? Não acredita para mudar de sério. Aí o que acontece? Aí chegou eu, meus cunhados, mostrou na Bíblia lá em Atos 19. Ó, Paulo botou 2 pessoas, fosse 2, mas a Espírito 3. Então nós nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Foi batizado em quê? No batismo de João, ou seja, no batismo das águas. E o que foi que Paulo fez com eles? E nos pôs a mão sobre eles e foi batizado no Espírito Santo. Ah, mostrei para ela. Sabe que ela disse presente? Aí, ok, aí a parte feita, vai estar feita. Tá certo? Então, irmãos, eu creio no batismo do Espírito Santo. Estou dando meu corpo. Quem acredita no batismo do Espírito Santo? Isso tem coisa na vida da gente, porque é pessoal. Entendeu? A Bíblia fala assim: um dia que eles podem comer, e é para comer depois. Eu não creio no junto, eu não creio no poder, eu não creio. Todos os potentes caminham junto, eu não creio. Na mesa da lista, eu não creio. Isso não diz exatamente com você, nem você faz com aquilo de caminhar. Porque a paz é o quê? Eu posso não concordar de ficar sendo amassado por doutrina de ninguém. Mas se me deixar livre, tem. Entendeu? Então, por exemplo, se for que barba de Satanás, como já viu o Simão falando aí, a maioria aqui é tudo do diabo, porque a gente está, né? Vamos lá. Como Jesus falou sobre ele, básico, nossa, que incrível, né? Mesma coisa. Irmãos, olha coisa interessante. Que notoriamente é Jesus, não é? É porque está falando aí, do servo sofredor. Né? Importava que o Messias sofresse. Olha que legal, né? Está escrito ali, Jesus falou isso. Importasse que sofresse. Isaías 53 mostra claro. Como é que Deus fechou os olhos dos judeus? Sabe o que ele fala para a gente? Ele fala que aquilo ali não é Messias, não, é Israel. Aquele servo sofredor lá em Isaías 53 é Israel. Mas claramente não é Israel. É o Mashiach. Mas por que a gente não consegue entender isso? Porque Deus fechou os olhos desse povo, fechou o coração. E aí, vai ficar fechado para sempre? Não. Se a queda dele foi bom para nós, imagina quando eles crerem. Vamos fazer humanos. Gente, não vai ser para sempre. Vai ser momentâneo. Daqui a pouco eles vão crer. Vai vir a perseguição aí. Eles vão crer. Não tenho dúvida disso. Então vamos lá. O objetivo é mostrar que Jesus era o Messias. Irmãos, o objetivo do crente é mostrar Jesus. É falar de Jesus. Certo? É falar de um Deus que te amou de tal maneira que o mundo do filho, ele morreu por nós. Ele morreu por quê? Por obediência, ele foi obediente até a morte. Tá certo? Alguns creem e outros conhecem hoje. Isso vai tirar a capaz de conhecer. Irmãos, eu quero que vocês cheguem no pastor, essa você levar a criança nas costas, a pessoa te abandonar, virar as costas para você, sair falando mal, você fez bem, você faz mal. Quer ver? Você faz bem. Você não pode fazer o bem, a pessoa que fala mal de você. Entendeu? Mas é isso. Uns permanecem, outros não. Uns creem, outros não. Entendeu? Uns te amam, outros não. Uns querem, outros não. Tá certo? Então, irmão, o evangelho é isso. Se você pregar, se você não quer, não desista de pregar. Tá certo?
Eu conto a história daquela. Não sei se você já ouviu aquela história que eu conto a história do Márcio, lembra disso? O cara levanta de manhã, olha na praia assim, tá cheio de estrela do mar na areia. Aí tem um garoto já. Mas tinha 1 milhão de estrelas, ele tá lá jogando. Aí o cara pensou, não só vai nascer, elas vão morrer, então eu tô jogando de volta pra morrer. Aí o cara falou, você tá doido? 1 milhão aqui, cara. Eu vou jogar essas estrelas no mar. Ele pega uma estrela do mar, joga assim de volta e fala assim, para quem ela tem que entender isso? Às vezes, às vezes, mas não dá. Certo? O apóstolo Paulo ele foi desprezado pelo discípulos de Jesus. Entendeu isso? Meu irmão, eu não poder fazer essas coisas também. Né? Então, Paulo Silas, Isaías 6. O que é Isaías 6? Nossa, estude isso em casa, Isaías 6. Eu fico até triste, hoje que eu falo, ninguém lê. Ninguém lê. Eu já percebi isso. Isaías 6. Isaías é o profeta mais rico da Bíblia, que eu já falei aqui. Mais messiânico. Então vamos lá. Se Isaías 6, a rejeição de fato de Israel já estava. Agora eu vou perguntar: por que a rejeição é feita em partes? Mostra que primeiro passo que eu vou falar. Exatamente. Porque vários judeus tiveram. Não é? Todos rejeitaram? Não. Jesus, o primeiro, não rejeitou os primeiros. Todos os cristãos eram judeus. Depois, os samaritanos se convertem. Eles ficam perdidos sem saber o que fazer. Aí tem o primeiro concílio da igreja. E está escrito aonde o primeiro concílio da igreja? Ei, gente, pelo amor de Deus, dá esse pode para dentro. Pô, fica até com vergonha. Primeiro concílio da igreja. Concílio, nós estudamos aqui. Concílio quando a gente reúne o presbitério, em presbitério, para tomar uma decisão. Isso é para tomar uma decisão que faria com os gentios. Atos, mas eu vou capítulo. Qual é a metade do corpo de 15, gente? Gente, Atos 15. Mas falou que está escrito aonde? Falei. Está escrito em Atos, eu sei. Está em Atos. Mas Atos aonde? Atos 15. Primeiro concílio. Aqui se reúne no presbitério. Só que o presbitério é a reunião dos líderes da igreja. Não existe, né? O presbítero é. Você até tem presbítero estatuto, mas não é um cargo ministerial, isso é bíblico, tá? O presbítero é aquele que faz parte desse concílio. Tá certo? Então vamos lá. A lição veio em parte. O endurecimento espiritual revela a responsabilidade humana diante do quê? Da revelação. Quando Deus mostra, irmão, você é responsável por fazer aquilo que você tem. Se Paulo desistisse, Deus acha que Deus ia pegar ele pelo pescoço? Não ia. Entendeu? Mas Deus ia levantar quem? Outro. Então, nós temos responsabilidade. Vida lá fora. A nossa questão tem que ser realizada. Isso vai acontecer em breve. Bem, outra coisa, aqui na igreja, quer chegar no ministério, não adianta eu conseguir alguém que não tem. Certo? Pode botar um dinheiro, não tem problema mais. É assim que entra no ministério da igreja. Certo? Então, próximo. A salvação aos gentios. Atos 28. Declara que a salvação é enviada aos eles. Cumpre a missão que precisou do evangelho. Certo? Quando Paulo prega em Roma,
Lá já existia cristão, concorda? É isso aí. Mas como Paulo chega em Roma, se cumpre a missão universal do Evangelho. Todo precisa dela. Paulo permanece 2 anos em Roma, recebe todos que visitam, ensina acerca do reino de Deus e de Deus. Certo? Existe um pai, existe um filho. O pai é glorificado no filho. Nós pregamos o pai também, mas o centro é o filho. Certo? Então nós glorificamos, quando nós glorificamos o filho, estamos glorificando a quem? O pai. Certo? O que o pai, a Bíblia fala para Deus agora ali. A Bíblia, Jesus falou assim: Pai Santo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Então o pai não sabe disso. Deus não cabe. O pai não cabe. Então Jesus afirma que o mundo não conheceu o pai. Não conheceu. Mas ele conhecia. Mas nós oramos a quem? O pai. Oramos a ele, é o pai. Em nome de quem? Do filho. Porque ele é nosso. Então você só chega ao Pai, porque está inacessível a nós, através do. Certo? Então sem Jesus você não vai a Deus. E como que Deus é glorificado? Através do Filho. Importa que os anjos de Deus o adorem. Hebreus capítulo 1. Então vamos lá. Próximo. Acabando o jantar? É o último. Gente, eu fiz 2 slides de estudo, que eu fiz esse aqui, aí eu acrescentei, aí eu coloquei o errado. Mas deu certo, né? Porque eu não tinha colocado esse negócio aí. Isso aqui, esses negócios, é tudo do PowerPoint, né, aqui? Vamos lá. Conclusão. O livro, ou seja, Atos dos Apóstolos, o livro, termina sem relatar o julgamento de quem? Quando ele estava 2 anos lá, irmão. 2 anos que ele estava lá e não falou mais nada de Paulo. Lucas enfatiza que a missão continua. Ou seja, não acabou com os apóstolos. O evangelho segue avançando através da história. Depois que eles morreram, o evangelho continuou seguindo. Irmãos, nessa época aí, de Paulo, João, foi quando o imperador Nero reinou. Quando quem prendeu, não sei se ele foi prendeu depois, mas foi ele prendeu. João, ele pai foi Nero foi o pior dos piores. Aquele cara não era um homem, era um demônio. Não só ele, como Calígula também, antes dele. Tá certo? Foi Calígula, foi Cláudio, foi Nero. Irmãos, o Nero, eu já contei isso aqui, mas é bom fixar de novo, né? Ele era megalomaníaco, tinha ideia de grandeza. O Nero, ele mandou matar a própria mãe. A mulher dele grávida, ele matou a mulher com pontapé, mulher grávida. Isso eu estudei de história. Então Nero, ele tinha uma ideia de que ele queria fazer uma cidade com o nome dele, chamada Nerópolis. Mas como é que ele vai fazer uma cidade se já tem Roma? Aí ele tem uma ideia. Ele manda meter fogo em Roma, destruir Roma. Mas deu muito errado. Olha para você uma coisa, não fica pela Roma. Era a atividade que ele guardava. Muitos foram mortos pela própria guarda pretoriana, que era a guarda que guardava o imperador. Ou seja, os próprios soldados mataram ele. Deu muito errado. E ele ia ser o quê? Morto. Aí o que ele faz? Acusa os cristãos, os crentes.
Aí os romanos se rebelam contra os cristãos. E o que aconteceu? Por isso que as pessoas falam que provavelmente Paulo morreu, mas não espera. Tá certo? Eles tinham feito lá a arena romana. Cara, eles botavam o leão lá e jogavam os crentes lá na arena. Os crentes poderiam não ir para a arena. Sabe como? É só falar que não era crente. É só negar Jesus. Eles não tinham o Novo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento. Não tinham. Eles só tinham o ensinamento de Moisés e os profetas. Só. E tinha cartas. Mas nada. Os romanos tinham cartas de romanos. Eles veem mais nada. Eles tinham uma fé tão grande. Eles se deixaram morrer na arena. Mas não pegaram Jesus. Não pegaram Jesus. Hoje, nós temos um Novo Testamento. Nós temos um conhecimento maior do nosso Messias. Hoje, nós entendemos que o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Está com você. Hoje não tem ninguém jogando a gente na arena. E hoje tem muito crente negando Jesus. Não é porque pecou, não. Tem pecado, não pecou, tá. Mas é abandonando. Hoje, tudo que nós temos. Porque hoje estamos desviados do caminho antigo. Desviados da palavra. Se pegou mentira tantas vezes que não quer atrás. Então hoje, as pessoas estão na igreja que nós falamos. O pastor não falou comigo, você é da igreja. A irmã já não olhou para mim, você é da igreja. Outra coisa, esse conceito de sermos igreja, nós somos templo do Espírito Santo. Tá certo? Ser igreja é a reunião dos santos. Como a eclésia, reunião dos santos. E quem fundou a eclésia foi Deus. Então, não dá para ser crente em casa. Lá no Rio tem igreja de casa. Não pode ser igreja de casa. Eu falo, não? Eu falo, não. Igreja Cristo em casa. É uma igreja na rádio. Então, um pastor pregar lá, rádio Melodia, a maior rádio evangélica do Brasil. Você pode baixar aí na 97. Lá tem a igreja Cristo em casa. Quando começou a igreja Cristo em casa, isso aconteceu? Uma função de gestão da igreja. Ficou sendo Cristo em casa. Dados, rudimentos ficam fora do contexto. Cuidado com doutrina fora da Bíblia. Se não dá para provar na Bíblia, deixa de lado. Mas o Evangelho, independentemente de qualquer coisa, ele vai seguir através da história. Muitos pregadores que eram jovens morreram. Hoje estou aqui, muitos pastores estão. Uma hora eu vou partir e vocês vão continuar pregando aí. E o Evangelho vai continuar, né, Nelson? Não vai parar. Tá certo? Amém, irmãos? Então, quero agradecer a vocês. Alguém tem alguma coisa para perguntar, para falar? Amém.